Olha, nós vamos agora falar sobre cultura e vamos falar também sobre um caso em Tubarão que está sendo agora levado para um livro. Nós estamos recebendo aqui a jornalista, a Silvana Lucas, a Sil, que é a nossa amiga, a Sil aqui, está conosco porque ela está escreveu um livro falando sobre um caso que já perdura há 10 anos em Tubarão. É o caso da Silvana Seidler, uma tubaronense que é acusada de ter matado a própria filha, na época, 7 anos, né? Tinha 7 anos a criança. 7 anos, 7 a Carol. anos, exatamente. E há 10 anos ela está desaparecida. O nome já consta da Interpol e tudo mais, só que até agora a Silvana não foi localizada. E a Silvana, a nossa amiga jornalista, escreveu um livro contando essa história. Ô Silvana, bom dia. Bom dia, Verinha. Bom dia, Mexicano, Reinaldo, Marcinha, toda a equipe da Jovem Pan. E bom dia aos ouvintes também. Bom Muito dia. bem. Agora me diz uma coisa, o porquê que você resolveu colocar essa história no livro? Essa história mexeu muito comigo no dia em que a Carol desapareceu. Eu era repórter do jornal Notsul. Carol era menina, a filha, né? A Carol, isso. Era uma menina de 7 anos, né? Ela desapareceu e desapareceu no dia 22 de dezembro de 2014. Era uma época de Natal, bastante movimento. Eu era repórter do jornal Notsul. E isso mexeu muito com a redação inteira, né? Todo mundo, várias pessoas ligavam para saber se tinha notícia. E na época não tinha o WhatsApp como a gente tem agora, nem o Instagram, era o Facebook. Então, as pessoas divulgavam muito, a foto dela circulou muito rápido. E houve uma grande movimentação na redação. Eu era repórter de geral, mas logo em seguida, o repórter de segurança, que era o Rodrigo Speck, ele saiu do Notsul. E aí o Carrador me chamou para fazer a segurança. E eu peguei esse caso, então, para frente, segui com ele, 2015 todinho, né? Foi onde publiquei várias matérias e foi onde eu me envolvi diretamente com esse caso, né? Porque as investigações estavam aqui em Tubarão na época e havia todo aquele murmurinho que ela poderia se entregar, aquele nos primeiros dias, né? Mesmo sem indício algum, algum vestígio, alguma pista que ela tivesse deixado que ela iria se entregar. Mas a gente ainda tinha essa esperança dela se entregar e esclarecer, mesmo que a Carol realmente não voltasse mais. Bom, 10 anos que está desaparecida. Foi isso que ele fez, escrever um livro, pelo fato de até hoje ele não ter sido solucionado. O porquê esse caso específico para colocar no livro? Eu acredito que esse caso virou tipo uma lenda, porque como ela assumiu, perante as autoridades policiais, esse era um caso fácil de ser resolvido, porque logo que acharam o corpo da menina, já tinha indícios que a suspeita seria a mãe. Então, pro lado policial, era um caso simples, apesar de terrível, né, chocante, trágico, mas era muito fácil. Mas a partir do momento que ela desapareceu, eu acredito que virou tipo uma lenda. E eu fui tocando essas matérias, fazendo entrevistas. Eu ligava quase todo dia para a DIC para saber se tinha alguma pista, onde é que estava andando as investigações, que em determinado momento, acho que eu já tinha saído até do Notsul, eu conversando com o delegado Rubem, ele disse assim, tu tem tanto material, porque eu fui juntando tudo, né? Eles têm tanto material, dava um livro. Foi aí que despertou. Me deu opa, né? Eu vi que eu tinha muita coisa. E vi também que as pessoas me procuravam para ter informações sobre esse caso. Então, Silvana, tu tem um contato de fulano? Ou como é que tá as investigações? E acabei sendo né? Desculpa a minha falsa modéstia ali, mas eu acabei sendo o centro ali dessa informação. De informações, isso. para vários órgãos e pessoas e tal. E depois, uma vez, num desses nossos encontros da imprensa, tal, com os amigos, o Ramires conversando comigo, o Ramires Linhares, que hoje é o produtor do meu livro, né? O dono da editora I Love Livro. I Livre You, desculpa. Ele, conversando com a gente tudo, ele disse, Sil, essa história é tua. Aí, a partir dali, eu disse, vou escrever um livro. E como é que tu conta essa história no livro? Essa história é um livro reportagem, então é como se fosse uma reportagem de modo mais ampliado, com mais detalhes. Eu contextualizo ela em Tubarão, no Brasil, no mundo, em 2014, 2015, né? E faço várias entrevistas. Então, tem fotos também? Tem fotos.
Mas não são fotos de crimes, fotos mais da história, que realmente eu conto a história da Carol. O nome do livro é também uma homenagem à menina. Mas tem fotos da Silvana, no caso, que a mãe é acusada, tem fotos da menina morta, tem fotos do delegado, tem fotos... São os personagens da história? Tem fotos, sim. Eu ainda estou numa fase de escolha das fotos e tudo, né? O livro ele não está terminado ainda, mas ele vai ter fotos, sim, tá? Agora, se a história ela para ser bem contada, você vai ter que ouvir o outro lado também. Não dela, porque não se sabe onde ela anda, mas os familiares dela, parentes, mães, pais, avó, você está pensando em ouvir essas pessoas também para trazer para o livro? Sim, sempre, desde o início. Já ouvi algumas pessoas, mas outras ainda estão bem reticentes, assim, né? Então, mas eu ainda espero que agora com essa divulgação, que eu tenha uma aproximação maior. Mas eu também sinto que é uma dor. É uma dor de duas famílias, né? Sim. E quando é que pretende esse livro? Quando é que esse livro, aliás, vai ficar pronto? Sem eu querer que tivesse esse propósito de 10 anos, né? Em dezembro agora vão fazer 10 anos desse crime. Eu acabei, né? Várias vezes eu deixei esse livro de lado, porque eu tenho uma filha, e em alguns momentos eu não conseguia separar a jornalista da mãe, eu parava e botava de lado. Então, ele demorou realmente um pouco para ser escrito ainda, né? Mas eu pretendo lançar agora no segundo semestre. Não tem uma data ainda, mas é no segundo semestre. Agora me diz uma coisa, ao ouvir a família, claro que o livro não está aí para tentar nem justificar, nem dar a sua opinião como jornalista, e sim narrar os fatos, né? Isso. É o que você tá dizendo aí, precisa narrar os fatos. Agora, nesse contato com a família, o que você sente, assim, por exemplo, são 10 anos, a polícia muitas vezes diz o seguinte, a Silvana, ela tá foragida. Como ela tinha muita amizade com caminhoneiros, ela pode ter saído do Brasil e tudo mais. Já tem pessoas que dizem, não, acho que ela acabou se matando, tá morta, ou coisa assim. O que é família? Quando você ouve a família, o que a família diz desse caso? Essa dúvida que todos têm, eles também têm. A família também tem dúvidas? Também tem dúvidas, né? Então, não tem um indício que aponte mais para o lado A ou para o lado B, né? Eu até acredito que quando os leitores, né, possam formar uma opinião, né, quando lerem esse livro, mas não, no momento, assim, eu não saberia dizer, né, que lado que eles tendem mais. Eu acredito que as pessoas se uniram, os familiares, mais para dar força um para o outro, porque são casos de pessoas conhecidas, são famílias inteiras, com pai, mãe, vó, então um acaba dando uma força para o outro e se tornou assim uma corrente, e aí é o que fortalece eles. Então, o que vai ser se encontrar a Silvana, até porque a Silvana ela é suspeita. Ela é suspeita. Ela é suspeita. Ela tem o direito até encontrar. A gente ouve muito comentário por aí, o pessoal falando que ela morreu, que ela tirou a própria vida. Tem muito comentário sobre isso na rua, né? As pessoas falando. Muita gente fala. Tem muito comentário, tem algumas lendas. E tem gente que já tem até o caminho dela traçado. O que ela fez, onde é que ela foi. Eu acho que já deve ter ouvido muita coisa até estranha, né? Mas para se provar, a própria polícia talvez tenha uma linha de investigação que hoje isso já não está no âmbito municipal, isso já virou nacional, internacional, tanto é que qualquer lugar que ela apareça, que ela for identificada, ela é detida no mesmo momento, né? Agora, pra gente finalizar, quantas páginas tem o livro e o que você pretende? Você pretende vender esse livro? Como é que é? Realmente, eu pretendo comercializá-lo, né? Porque afinal tem custos, né? Isso. E porque ele vai ser... Primeiramente, a gente pensou no livro físico, né? Um livro de leitura, até porque... Eu gosto muito de quem gosta de livro gosta do físico, né? De colocar a mão no papel. Isso. Então, primeiramente foi pensado um livro físico, aí como ele tem custos, ele vai ter uma venda, né? O número de páginas, Verinha, eu não tenho ele fechado ainda, tá? Que faltam alguns detalhes. Ele ainda vai ter que ser analisado juridicamente, porque... Agora, um livro desse aí, você pretende lançar ele para todo o estado, em nível nacional, ou só aqui para a nossa região?
Não, eu acho que a partir do momento que ele ficar pronto, eu quero que ele vá... Expanda, né? Brasil Isso, inteiro. é. Ou o mundo, né? Depois. Automaticamente, sendo lançado mas aqui, ele acaba indo também para outros É. locais, né? Mas assim... Porque algumas editoras vão poder ser. Vão se interessar em também ter essa história também para Assim contar lá eu fora. espero, mexicano. Tomara, vamos torcer por Mas isso. eu, essa semana, as amiguinhas da minha filha disseram assim, tia, ai, quando tu lançares o livro, eu quero ler, eu quero um livro desse. Então eu já fiquei tão animada, porque se eu ouvindo de algumas pessoas, né, até de família, dentro da minha família, que não leem livro, que não tem o costume, dizer que vão ler meu livro, eu acho que já estou muito satisfeita. Que bom. Ok. Sil, querida, obrigada pela participação aí, sucesso. Claro, quando você tiver um livro pronto aí, a gente vai anunciar aqui também e vamos participar lá do lançamento. Lançamento, tá? verdade, vamos estar lá. Parabéns pelo trabalho aí também como jornalista. Sucesso, Muito Silvana. obrigada, Beijo. obrigada mesmo. Sucesso. Ok, tá aí a Silvana Lucas, jornalista em Tubarão, que está escrevendo um livro aí sobre o caso, né? Silvana Seidler, aqui do município, que há 10 anos está desaparecida da cidade.